Sejam todos bem-vindos a mais uma EBD em debate, a mais uma pré-aula aqui no nosso canal, onde nós iremos abordar a lição de número 7, que tem por tema a responsabilidade da igreja com os missionários. A leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 9 ao verso de número 14. E como de costume, nós não iremos ler os versos que compõem a leitura bíblica em classe, para que a aula não fique tão extensa, mas você pode pausar este vídeo e acompanhar a leitura bíblica em classe na sua lição ou na sua Bíblia. O texto áureo encontra-se em Gálatas capítulo 6, versículo 10, que diz: Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente dos domésticos da fé. Gálatas 6, verso 10. A verdade prática diz o seguinte: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. E a palavra-chave que vai circundar toda a lição de hoje é a palavra responsabilidade. A igreja de Cristo, a igreja do Senhor, a igreja local tem a responsabilidade com os missionários que ela envia para o campo de missões. E, introduzindo nossa lição, nesta lição estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com os missionários e suas famílias. E o tópico 1 da nossa pré-aula de hoje vai dizer o seguinte: a igreja e os sistemas ou o sistema de apoio aos missionários. E o primeiro subtópico, dentro desse tópico de apoio, de sistema de apoio, o primeiro subtópico também vai trazer essa abordagem, pois o sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Ou seja, a igreja deve se conscientizar que o missionário é um obreiro formado pela igreja local. A igreja deve se conscientizar que o missionário é um obreiro formado pela igreja local. A igreja também precisa se responsabilizar e se conscientizar que o missionário é um obreiro orientado pelo pastor da igreja local e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Então, a igreja precisa ter essa consciência que o missionário é um obreiro que o pastor da igreja local enviou para fazer a obra de missão. E esse obreiro precisa ser sustentado, uma vez que ele é enviado pela igreja local. Também é preciso entender que, em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento do campo, da obra missionária no campo missionário. Então, o missionário que é sustentado pela igreja deve prestar contas, prestar relatórios periódicos de como o trabalho está sendo desenvolvido no local para qual foi enviado, para a nação, para o estado, para onde quer que seja. Então, todo aquele que é sustentado pela igreja precisa prestar contas. Precisa prestar contas sobre o exercício da função para a qual o mesmo foi designado. E a gente vê tudo isso, né, a gente tem base em Atos capítulo 15, versículo 4, versículo 12, e capítulo 21, versículo 19, vai trazer uma base sobre essa questão do prestar contas periódicas acerca do desenvolvimento da obra no campo missionário. E também
todo sistema de apoio deve permitir que o missionário ou que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. Então é importante que a igreja sustente os missionários com a sua família para que eles se dediquem integralmente no trabalho missionário. Porque não faz sentido um pastor local ou uma igreja local enviar um missionário para que o missionário tenha que trabalhar num país para onde ele foi e não se dedicar plenamente ou integralmente à obra de missões. Então, uma vez que a igreja envia os missionários, é necessário e é importante que a igreja sustente integralmente não só o missionário, mas também a família deste missionário, para que ele se dedique ao máximo, integralmente, à obra de missões. Esse sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e deve ser contínua das igrejas em todos os lugares, elas que enviam, que exportam missionários. O segundo subtópico vai falar sobre o sistema de apoio e a obra da fé. Então, todo trabalho missionário é uma obra de fé do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Então, a obra de fé. Ele vai contando com a dependência de Deus e com a fidelidade do povo de Deus. Então, é uma obra, de fato, de fé do começo ao fim dessa missão. Então, sem fé, sem oração e sacrifício, a obra missionária falhará. Isso é importante ressaltar, porque não tem como fazer missões sem fé, sem oração e sem sacrifício. É preciso crer na chamada, crer em quem me enviou, é preciso orar para que se haja um relacionamento com Deus e sacrifício, porque vai requerer tempo, esforço, dedicação, muitas vezes vai ao campo e não vai trazer os frutos que deseja. Então, a obra missionária, se não tiver essa base da fé, da oração e do sacrifício, ela tende a falhar. Então, tanto os missionários quanto os que sustentam devem ser pessoas de fé. À medida que obedecem ao ID, a crescimento e a expansão da obra de Deus. Então, à medida que obedecem ao ID de Jesus, aí sim vai existir crescimento e expansão da obra de Deus. E o terceiro subtópico vai falar sobre os objetivos de missões. Ora, o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo o lugar. Então, os que fazem um trabalho missionário terão todas as suas necessidades supridas. Todas as suas necessidades supridas. Porque missões está no coração de Deus. Deus ama as missões. Deus ama as nações. Então, o missionário, ele que desenvolve esse trabalho tão árduo, tão difícil, mas tão prazeroso, que é apresentar Cristo às nações, pode ter certeza que terão todas as suas necessidades supridas, conforme Filipenses 4 e o verso 19. Então, sintetizando o tópico 1, a igreja local tem a responsabilidade de cuidar do missionário e sua família enviados ao campo. Amém, queridos? Então a gente segue para o tópico 2. O tópico 2 vai trazer a seguinte abordagem: o cuidado integral, não parcial, dos missionários. Bom, o subtópico 1 vai falar sobre esse cuidado integral. Então, cabe à igreja local
uma responsabilidade mais abrangente, ou seja, o cuidado integral. Então, o cuidado integral se refere não somente à área financeira, mas também à área espiritual, emocional, física e social, ao acompanhamento pastoral enquanto está no campo. O missionário que desenvolve as missões, a obra missionária, não pode se sentir só. Ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir fortalecido. Então, não só apenas com a contribuição financeira, que é de grande importância, principalmente quando esse missionário está em um outro país que não é o seu de origem. A área financeira é importante, mas esse missionário e sua família precisa ter um cuidado também espiritual. Está debaixo da oração da igreja, da intercessão da igreja, do propósito da igreja. Como também precisa ter um cuidado emocional, porque o homem é volátil, ou seja, às vezes ele está em cima, outro dia está embaixo, e é preciso que este missionário, este enviado, com sua família, ele precisa ser cuidado emocionalmente também, como também um acompanhamento pastoral. É importante que ele seja ministrado, que ele seja acompanhado pelo seu pastor, pelo pastor que o enviou, que ele precisa ser acompanhado. Uma vez que a distância os separa, mas hoje a facilidade de aproximação por meio das redes sociais, por meio da tecnologia, da globalização, faz com que essa distância não fique tão distante, né? Se aproxime um pouco mais. Então a distância hoje não é mais motivo para que não haja esse acompanhamento. Então é importante que o pastor que enviou o missionário o acompanhe, esteja lá ministrando, acompanhando, orientando. Isso é extremamente importante. Então quando falamos do cuidado integral, é desse cuidado que abrange desde a área financeira até a área social, física, emocional e pastoral. Então, ao longo do Novo Testamento, nós vemos a preocupação constante das igrejas com os missionários que pregavam o evangelho em lugares distantes. Por isso, esse cuidado diz respeito também ao planejamento de visitas aos missionários no campo. É importante que a igreja envie também pastores que façam esses acompanhamentos à obra que está sendo desenvolvida pelos missionários. É importante que se haja um planejamento de visitação à obra missionária, para acompanhar, para conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido, para trazer aquele apoio moral, para estar ali acompanhando o que está sendo desenvolvido e até para que os cristãos, os novos crentes, aqueles que estão sendo discipulados e atingidos pela pregação do evangelho, possam conhecer o pastor que enviou o missionário. Então é importante isso, é importante esse cuidado, assim como a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, fazia esse acompanhamento, essa preocupação constante com a pregação do evangelho em lugares longínquos. Então, se faz necessário que também a igreja local, o ministério local, o ministério que envia o missionário possa fazer acompanhamentos ou um planejamento de visitas aos missionários no campo das missões. O segundo subtópico vai falar sobre uma agenda quanto à volta do missionário. Será que isso é importante? Lógico que é importante. Então, as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada. Então, a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno de férias, ou seja, de visitas, o seu retorno para um tratamento médico, odontológico, para ter um período de descanso. Então, nesse retorno do missionário e sua família ao seu país de origem, se faz necessário que a igreja local organize uma agenda ou a agenda desse missionário para que ele possa também participar dos trabalhos
para que ele possa estar envolvido com os trabalhos e para que a igreja receba os testemunhos que serão anunciados por esses servos de Deus. Amém? Então é importante que uma agenda seja desenvolvida quanto à volta desse missionário. Então, como Atos 20, do verso 1 ao 26, a igreja se alegrava com a visita dos apóstolos, elas se sentiam honradas. É importante também que a igreja local também sinta-se honrado com o missionário que sai do seu seio e que volta para contar as maravilhas que estão sendo desenvolvidas na obra missionária. Sintetizando, e aí por fim a gente sintetiza agora o tópico 2, dizendo que o cuidado missionário envolve todas as esferas possíveis de uma família enviada para uma nova realidade transcultural. Então, o cuidado missionário envolve todas as esferas possíveis de uma família enviada para uma nova realidade transcultural. E aí nós seguimos agora para o nosso último tópico, que é o tópico número 3, que vai falar sobre maneiras práticas de se comprometer com os missionários. E o primeiro subtópico desse tópico tão interessante é comunicar as necessidades. Então, tudo na obra de Deus passa pela comunicação. A comunicação é algo extremamente importante para qualquer coisa. Então, esse princípio nós encontramos na Bíblia. Então, comunicai com os santos nas suas necessidades. Romanos 12, 13. Então, você vê quão é importante essa comunicação das necessidades uns com os outros. E aqui nessa ilustração é possível ver aí uma pessoa que está aqui com uma necessidade e com a missão e que vai plugar justamente para transmitir essa comunicação. É importante que isso aconteça. Então é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Várias das nossas igrejas hoje já realizam cultos voltados para missões, cultos missionários, noites missionárias. A nossa igreja, por exemplo, a qual servimos ao Senhor como presbítero da igreja, a IADALP, nós temos a nossa caixa de missões, aonde os relatórios são desenvolvidos pelos missionários que estão nos vários países que a IADALP sustenta e que envia. Então, nesse culto de missões, é passado um relatório missionário do que está sendo desenvolvido nesses países. Tantas outras igrejas também fazem cultos de missões voltados para as missões. E é extremamente importante, porque nesses trabalhos missionários sempre existe relatórios tanto das dificuldades que os missionários estão enfrentando, como também das boas obras, dos frutos que estão sendo desenvolvidos nas obras missionárias. Então, deve-se levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades no campo missionário. Então, essa comunicação de necessidade, ou seja, a igreja local precisa se comprometer com essa comunicação regular dos compromissos e das necessidades. E, em primeira mão, é preciso levar as notícias acerca das atividades que estão sendo desenvolvidas no campo missionário. E não apenas desenvolver essa comunicação, como também é preciso doar para suprir necessidades. Então, muitos missionários se sentem esquecidos pela igreja que os envia quando se deparam com a escassez no campo. É importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem
essas necessidades e a igreja se sinta convocada para fazer doações. Então, queridos, a obra missionária não é algo fácil de se feito. É preciso ter chamada, é preciso ter fé, é preciso que haja uma designação da parte do Senhor, do Espírito Santo, que Deus envie um missionário. E é um trabalho árduo, é um trabalho que tem que ser feito aos poucos, de um passo no gado, desenvolvendo toda uma estratégia, porque o missionário está saindo do seu país de origem para um país distante, para uma outra cultura, para uma missão transcultural, e ele vai levando a sua bagagem para poder desenvolver essa obra missionária. E nem sempre o resultado é tão ágil, tão rápido quanto se almeja. E é justamente nesse cenário que muitas vezes, por conta do não crescimento da obra, do não crescimento do trabalho missionário, como algumas igrejas almejam, é que acontece do esquecimento, do abandono desse missionário que foi enviado por essa igreja. Então é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades e a igreja se sinta convocada para fazer doações. Na lição passada, nós falamos sobre a oração, sobre a contribuição e sobre o ir. E entre esses três passos, a oração é extremamente importante, o ir é extremamente importante, mas a contribuição é a base, se faz necessário para que o missionário com a sua família possa desenvolver a sua chamada com eficácia, com eficiência, com qualidade, com aproveitamento. Por quê? Porque está debaixo da contribuição da Igreja do Senhor. E um terceiro ponto também, além dessa comunicação das necessidades, além dessa doação, também orar e jejuar pela causa de missões. Então reforçamos a necessidade da oração conjugada com o jejum como uma maneira prática da igreja local se comprometer com missionários. A nossa igreja, torno novamente a falar na nossa igreja, a nossa igreja tem um grupo de irmãos que oram constantemente pelos missionários. Aqui nós temos um departamento que é a oração missionária, que geralmente são aos sábados, que é grupo de irmãos e irmãs se dedicam semanalmente a orar, a contribuir por missões. Eles estão engajados a interceder pelos nossos missionários, e não apenas os nossos da IEADALP, como também de todos os missionários do mundo. E é importante estar debaixo dessa bênção da oração. É importante que o missionário entenda que está sendo cuidado, que a igreja local está cuidando dele, e não só apenas a igreja local, como os crentes em todo o país estão intercedendo por missões. Além da convocação coletiva, é muito importante o comprometimento individual na oração e no jejum. Então é importante, isso aqui é extremamente uma aula prática que a gente acaba vivenciando aqui dentro da própria escola dominical, que se faz necessário não somente essa comunicação, como também a oferta, a doação e o comprometimento da oração e do jejum pela obra missionária, contribuindo e ajudando e fortalecendo os missionários através das nossas orações. Então, fazer chegar aos missionários esses comprometimentos por meio de aplicativos de mensagem instantânea é uma mostra muito animadora de comprometimento, apoio e suporte ao missionário e sua família. O WhatsApp, por exemplo, tem sido uma ferramenta extremamente importante para diminuir esse gap, essa distância entre o missionário e a igreja que o enviou. Hoje, através do próprio WhatsApp, é possível fazer videochamadas, enviar mensagens, enviar fotografias, até se comunicar verbalmente ou através de vídeo
com o missionário no outro lado do mundo. Então, esses aplicativos de mensagem instantânea veio também para somar com a própria obra missionária. Ok? E, sintetizando, é preciso comunicar as necessidades dos missionários, elaborar campanhas de auxílio e oração para os que foram enviados. E concluindo, a gente chega agora à conclusão de mais uma lição, de mais uma pré-aula. Nós concluímos que, nesta lição, nós somos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Nós concluímos que tanto você quanto sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Nós concluímos que se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados. Nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. E por fim, nós concluímos que Deus deseja que o seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo de missões. Haverá bênção sem medidas. Aleluia. Então, revisando o conteúdo, vamos para aquele velho momento de perguntas e respostas que nos traz à tona aí as lembranças e a gente consegue fixar um pouco mais o conteúdo. Então, vamos lá para algumas perguntinhas para a gente poder rever o conteúdo, fixar na mente e aplicar ao coração. Então, a primeira perguntinha é: cite pelo menos 2 princípios que deva permanecer claro a respeito do sistema de apoio aos missionários. Vamos lá? Cite pelo menos 2 princípios que devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. Vamos lá? Exatamente. Nós aqui apresentamos os 4 princípios e eu espero que ao menos 2 você tenha aqui acertado, lembrado e revisado o conteúdo. Bom, a segunda pergunta diz o seguinte: segundo a lição, qual é o objetivo das missões? Essa é fácil. Segundo a lição, qual é o objetivo das missões? Exatamente. Você está no caminho correto. O objetivo da missão ou das missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo o lugar. Muito bem. Vamos lá para a perguntinha número 3. Que tipo de cuidado o missionário precisa receber da igreja local? Essa é fácil. Está fresquinha na mente. Vamos lá? Que tipo de cuidado o missionário precisa receber da igreja local? Muito bem. O missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja, com cuidado integral. Nós queremos nos referir a todas as esferas da vida do missionário, seja ele não somente na área financeira, como também na área espiritual, emocional, física e social. Muito bem, se você assim acertou. Quarta e penúltima pergunta: que conhecimento a igreja local deve tomar com relação à comunicação do campo missionário? Que conhecimento a igreja local deve tomar com relação à comunicação do campo missionário? A igreja local deve tomar conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. Por fim, chegamos aqui à nossa última pergunta, aqui nesse Revisando o Conteúdo, que diz: que oportunidades a igreja local pode franquear aos missionários? Olha que coisa fabulosa. Que oportunidade a igreja local pode franquear aos missionários? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Vamos lá? É importante que a igreja local dê a oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades e assim a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações
como a igreja de Corinto foi convocada a fazer. Bom, queridos, chegamos ao final de mais uma pré-aula muito rápida, didática, objetiva, que eu creio que você assimilou o conteúdo proposto para essa pré-aula. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado por chegar até aqui, por estar conosco acompanhando o nosso trabalho. Comenta, curte, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve no canal e te espero na próxima lição. Nós temos um encontro marcado para a próxima lição, onde nós iremos falar sobre missionários fazedores de tendas. Então, conto com você, te espero na próxima semana e muito obrigado por chegar até aqui conosco. Deus abençoe. Tchau, tchau. A Arca Missionária em Moçambique, na África, através do projeto social da IADALP e em parceria com a em Paz, segue avançando para a glória de Deus. Graças às vossas orações e contribuições, os trabalhos estão sendo desenvolvidos e vidas estão sendo alcançadas. Podemos acompanhar de perto a evolução e desenvolvimento das crianças e adolescentes que estão sendo assistidas e acolhidas pelo projeto. Meu coração bate por missões. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui vos fala o missionário Danilson. Nós estamos aqui na cidade de Capiatá, no Paraguai. Nesse momento eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, Roberto José dos Santos, e de toda a nossa IADALP. Amados, nós estamos aqui de frente à construção da igreja na cidade de Capiatá, no bairro de Quinta Companhia. Eu quero mostrar um pouco, aleluia, como segue a obra aqui avançando no nosso tempo. Amados, a igreja, ela tem 9 metros de largo por 24 metros de comprimento. Nosso terreno aqui tem 12 metros por 45 de comprimento. Então, uma obra grande que Deus tem feito aqui, e eu sei que vai seguir avançando para a glória de Deus. Nós estamos aqui fazendo o reboco da parte de frente da nossa igreja, onde vamos terminar o reboco. Fizemos a parte de baixo e agora vamos terminar a parte de cima. E eu quero agradecer a Deus por todas as vossas orações e contribuições com a obra missionária. Quero mostrar um pouco a parte interna do templo, que está justamente toda rebocada para a glória de Deus. Como os irmãos podem ver, a parte interna já está toda rebocada, mas vamos seguir orando, vamos seguir trabalhando para cada vez Deus fazer uma grande obra nesse lugar. Amados, quero nesse momento agradecer a todas as irmãs e a toda a superintendência da oração missionária, e quero dizer aos senhores que as vossas orações têm atravessado fronteiras e Deus tem feito maravilhas aqui nesse lugar. Quero mostrar para vocês aqui na parte externa da igreja também, em nome de Jesus, onde vamos fazer, aleluia, o muro no fundo da igreja, e também queremos construir aqui um refeitório e também uma cozinha, justamente com uma sala para as crianças, porque nós queremos montar aqui na cidade de Capiatá um refeitório para as crianças. Nós temos aqui todos os sábados na cidade de Lugo, onde fazemos uma obra social também, onde 40 a 50 crianças, nós levamos almoço para as crianças, fazemos aí também, e Deus tem feito maravilhas. E queremos também fazer aqui na cidade de Capiatá. Quero mostrar para vocês aqui um pouco da dimensão do terreno aqui no fundo da igreja, amém? Podem ver os irmãos aqui, em nome de Jesus, um pouco da dimensão do nosso terreno aqui, amém? E nós queremos aqui construir um refeitório. Se Deus permite, no mês que vem vamos estar novamente trabalhando para a honra e glória do nome de Jesus. Nesse momento, quero agradecer a todos, em nome do Senhor Jesus, a todo o santo ministério, ao nosso pastor presidente, a todas as irmãs da oração missionária, a
todos os irmãos da nossa IADAL. Que Deus abençoe e recompense poderosamente em nome de Jesus. Meu coração bate por missões. Com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.